Sou Renzo Mores, daqui é o nosso programa Papo de Negócio. Papo de Negócio, como você já sabe, é uma iniciativa do grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, que é a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. A Boticário está com um lançamento aqui que eu gostaria de falar um pouco com vocês, que é um perfume masculino que eu acho excepcional, que é o Botica 214. Até a cor é chique, né? Cor de uísque, é uma coisa bonita. E o Botica eu percebi que, para mim, particularmente, ele combina muito com a minha pele. Eu estou gostando muito do Botica 214. Mas o fato é que você indo até a Boticário, você tem lá consultores que podem te ajudar a escolher um perfume que combine com a tua pele, com o teu tom de pele, com a temperatura na qual você vive. E às vezes as pessoas acham que vale a pena gastar uma nota no perfume importado e não sabem que a Boticário tem ingredientes tão importantes, tão valiosos quanto dos melhores perfumes internacionais e ainda fazem perfumes adequados para a nossa temperatura, para o nosso padrão de pele. Então é uma coisa que casa, que harmoniza muito mais com você. Eu estou adorando o Botica 214, mas a Boticário tem dezenas de alternativas para te ajudar, centenas de alternativas para te ajudar, seja você homem, mulher. O Boticário aqui em Bertioga fica na Avenida Anchieta, 1625, no centro. E lembra, Boticário, onde tem amor, tem beleza. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso querido Roberto Zaidan, CEO do Grupo Costa Norte. Aqui eu tenho o prazer e a honra de chamar de amigo, por isso que eu chamo de Beto. Meu querido Beto está aqui. Beto, ele é dono de uma jornada que eu considero fascinante e rara entre os CEOs, porque é uma jornada que combinou transformações pessoais, ao mesmo tempo que ele buscou transformações para a empresa. O Beto, ele teve na direção dele, teve no volante de toda a transição do processo da Rádio Costa, do Grupo Costa Norte para o impresso e seguiu e migrou para o digital. Fora isso, as outras empresas que também estão acolhidas no guarda-chuva do Grupo Costa Norte, estou falando aqui da Nilcom, assessoria de imprensa, a Rádio Praia FM, a TV Cultura Litoral, o Portal Costa Norte, que é uma das principais fontes de informações aqui da nossa região, com ligações com gigantes como o Google e como o UOL. Enfim, nós temos aqui no Grupo Costa Norte um conceito 360 graus de comunicação, tanto para clientes que querem veicular, como para clientes que querem elaborar uma estratégia de comunicação. Beto, bem-vindo, obrigado por estar dispondo do teu tempo aqui com a gente. Eu sei que você está de viagem marcada, então eu sei que para você é uma concessão estar aqui com a gente, mas para a gente é muito importante. Beto, uma das muitas coisas que eu admiro em você é que ele é um CEO que tem uma visão de liderança, me parece bastante diferenciada. Você não tenta impor a liderança por meio do papel de CEO, por meio do poder que esse poder traz. Eu percebo que você trabalha muito mais através da persuasão e da inspiração. Eu percebo que você inspira as pessoas e eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi o aprendizado, porque isso não é uma coisa que vem naturalmente para a maior parte das pessoas. Para você é uma coisa natural de já ter essa empatia ou é uma coisa que você buscou desenvolver percebendo que a empatia traz mais resultados do que a imposição? Como é que foi esse processo para você? Bem-vindo. Renzo, mais uma vez obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando de um projeto que eu gosto muito, que a gente realize aqui dentro, dando oportunidade, né, para diversos empreendedores, empresários já consolidados e outros que estão crescendo, ter a voz, né, e poder falar sobre o seu negócio. Sobre liderança, Renzo, eu tenho uma visão assim um pouco diferente do convencional, mas eu acredito que tem muita gente que segue essa linha que eu adoto. Eu acredito, muito embora eu conheça os processos inerentes à nossa atividade, seja no ramo de TV, seja na parte de redes sociais, eu entendo que nós temos dentro do grupo profissionais muito qualificados, cada um no seu posto. Então, seria muita arrogância de qualquer CEO, de qualquer diretor, achar que entende mais especificamente do que aquela pessoa está fazendo ali, desempenhando o seu papel. Então é muito importante ter uma escuta ativa. Qual que é o meu papel? Conduzir a empresa como um todo. Então,
O papel de um CEO é conduzir um grupo ou uma empresa para um caminho determinado dentro do planejamento estratégico. Então nós temos aqui dentro do grupo um planejamento estratégico que nós seguimos. Parte da diretoria, então eu conduzo a diretoria e a diretoria conduz cada qual o seu setor, o seu departamento, para que a gente consiga atingir o que a gente planejou lá atrás. Então dentro de cada setor, seja no administrativo, seja no RH, seja no DP, seja no marketing, na TV, nas redes sociais, nós temos profissionais qualificados. Senão, nós não teríamos contratado aquelas pessoas. A gente tem um processo seletivo muito bacana e eu sou muito contente com a nossa equipe. Então é muito importante que dentro do planejamento, cada pessoa contribua ali na sua área. Então eu acho que quando a pessoa contribui dentro do plano, ela naturalmente vai se engajar para que aquilo aconteça, porque tem parte além da operação que a pessoa vai fazer, ela contribuiu ali para que aquilo acontecesse. Então eu acho que esse processo de você envolver as pessoas, né, deixar um pouco o título de lado, deixar um pouco o posto de lado, para você entender o profissional, o ser humano que está ali contribuindo, trabalhando com você, eu acho que isso por si só valoriza o profissional e faz com que o profissional se engaje ali naquele processo. Isso é uma coisa fundamental, porque você sabe, você é muito ativo no LinkedIn também, nas discussões sobre negócios, e o que a gente tem percebido é o seguinte: houve ciclos, e em determinados ciclos das empresas, os CEOs eram tirados da área financeira, porque havia uma maior preocupação com o ajuste de custos, tudo isso. Depois houve a fase do marketing, onde os CEOs vinham principalmente da área de marketing, porque era uma área agressiva de lançamento de produtos. E hoje em dia, eu acho que você faz parte desse ciclo. Parece que existe um consenso de que o grande CEO, ele é um grande homem de recursos humanos, ele é um grande contratador. Então você me parece que você tem essa capacidade de olhar para o profissional para além do currículo. Você me parece ter uma capacidade muito rara de enxergar a competência do profissional e saber exatamente onde é que ele pode chegar. E você dá espaço. Eu percebo que a Costa Norte, ela, por exemplo, ela dá muito mais espaço para o erro do que para a falta de paixão. Se você errar por falta de paixão, você é acolhido pela casa. Se você errar por falta de paixão, daí é o tipo de profissional que a casa não quer. É isso mesmo, quer dizer, você percebe que o papel de recrutador, de selecionar pessoas, é importante para formar essa casa que você construiu? Olha, o que eu acredito é que dentro de um ramo de serviço como é o nosso, comunicação não deixa de ser um serviço. A gente presta um serviço e tem pessoas que prestam serviço para que a gente atinja o nosso objetivo fim. Então é uma empresa basicamente composta por gente. Não tem nenhuma linha de montagem, uma fábrica. Então são pessoas. O nosso time é composto por pessoas. E a gente valoriza demais a pessoa apaixonada, que gosta daquilo que faz. Porque a pessoa que gosta daquilo que faz, ela vai sim fazer aquilo com paixão. E com paixão ela vai errar. Mas ela não errou porque ela queria errar, ela errou tentando acertar. E como que a gente olha para o erro? Como você está falando, a gente olha para o erro como mais uma forma de não fazer aquilo que a gente espera para atingir o objetivo fim. A gente não olha com culpa, a gente olha como o erro, ele te ajuda a selecionar melhor o processo. Ninguém acerta de cara, ninguém erra de cara, é muito raro assim, quando você vai começar um processo, um projeto novo, se acertar. Porque é gente, Renzo, é gente, e no mercado de comunicação em que a gente atua, as variáveis mudam constantemente. Por exemplo, o nosso setor de marketing. Não tem como ele entregar o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Então ele tem que estar sempre inovando. Por quê? Quando a gente fala de Instagram, Facebook, LinkedIn, qualquer tipo de rede social, o algoritmo muda constantemente. Então o que você faz dar certo hoje, amanhã corre o risco de não dar certo. Então você tem que testar. Então se você fizer o mesmo amanhã, já vai dar errado. Então tem que provar. A gente tira sempre, eu sempre falo isso para todo mundo, a gente tem que tirar um pedacinho do nosso tempo para testar hipóteses. Então nós temos sempre que testar novas hipóteses. E o teste, o nome já diz, é um teste. Ele pode dar certo ou ele pode dar errado. Ele vai dar muito mais errado do que certo.
e tudo bem. A gente não pode parar de tentar. O ex-presidente da Melita, ele foi meu amigo, foi meu diretor de marketing dentro da Companhia União, depois ele foi para a Melita. Ele passou muito tempo na Johnson & Johnson, trabalhava lá em New Jersey. Ele me trouxe uma história, daquelas que se for verdadeira é melhor ainda. Disse que um determinado executivo da Johnson lançou um produto, o produto deu errado, eles perderam $1 milhão. Ele foi procurar o diretor, o presidente, na época ainda não havia o conceito de CEO, e disse o seguinte: olha, eu queria pedir demissão, porque eu acabei de perder $1 milhão da empresa, eu errei. E o diretor, o presidente, disse o seguinte: olha, não, agora você fica porque a gente acabou de gastar $1 milhão para te treinar. Então essa compreensão de que a paixão às vezes pode te levar a erros, mas que a falta de paixão é muito mais grave para uma empresa, eu acho que isso é uma coisa que você tem absolutamente clara na tua cabeça. Sim, o que eu penso muito, Renzo, um conceito que eu tenho assim, é uma ideia, nem um conceito, é uma ideia que eu acredito muito, é que dentro dessa questão de errar, acertar, tudo isso é inerente ao negócio. Só que o que é mais importante, Renzo? Não, o que é mais importante dentro de um negócio que você tá? Como a gente fala, é muito importante dentro de qualquer empresa a paixão e um ponto principal, a lealdade. Quando eu falo de lealdade, é uma questão não de você ser leal só à empresa que está te dando aquela oportunidade, você ser leal ao colega que está sentado do seu lado. Porque quando você entrega o seu melhor para o negócio, você não está entregando para o empresário só. Claro, o empresário é beneficiado pelo seu melhor. Você está entregando para você e para o colega do seu lado que está junto nessa jornada. Porque se o seu time dá certo, o projeto do qual você faz parte dá certo, todo mundo tem a chance de dar certo, inclusive você. Esse é um ponto que eu falo da questão de lealdade, Renzo. Por quê? Não é fácil você arrumar um trabalho hoje dentro da área de comunicação. Não é fácil você contratar e não é fácil você achar oportunidade. É um problema que a gente vive no mercado. E não é só aqui na Baixada Santista. Eu falo porque é muito difícil você fazer uma contratação em Santos, é muito difícil fazer uma contratação no Guarujá, em Bertioga. A gente fala, pô, mas então é aqui. Não, é difícil você contratar em Caraguá, Ilhabela também, onde nós temos projetos, São José dos Campos. E quando você consegue fazer aquele match, né? Você tem a vaga com as necessidades aqui e você acha o profissional que melhor se encaixa. É raro isso acontecer. E isso é raro, mas acontece. Acontece pro bem do negócio e pro bem do profissional que está entrando. Só que algumas pessoas, eu falo que é a minoria das pessoas. A minoria das pessoas, elas olham e pensam, pô, eu vou dar o meu melhor aqui para quê? A minoria das pessoas. E essa pessoa, ela tá fadada a um insucesso. Ela tá fadada ao fracasso. Não tem jeito. Porque a pessoa que pensa assim no trabalho, ela pensa assim na vida. Ela pensa assim no relacionamento dela. Ela pensa assim no relacionamento com os pais, no relacionamento com os filhos. E é muito triste você assistir isso. Mas acontece. E aí qual que é o papel do gestor? Você tem que saber a hora certa de parar. É triste você desligar uma pessoa, às vezes uma pessoa com muito tempo de casa. Por quê? Como o CEO da Johnson não permitiu que o diretor saísse, toda a empresa, inclusive a gente investe nos nossos profissionais, a gente investe em treinamento. O tempo que a pessoa está aqui, às vezes não entregando aquilo que a gente esperava, a gente trata como um investimento naquela pessoa, para treinar aquela pessoa. Uma semeadura. Uma semeadura. Só que nem sempre dá certo. A grande maioria das vezes dá certo, senão nós não estaríamos aqui. Mas nem sempre dá certo. Só que aí, qual que é a correção disso? Algumas conversas e, por fim, um desligamento. As pessoas não entendem muito bem o desligamento. Só que o desligamento ele é principalmente feito para proteger os colegas ligados diretamente àquela pessoa. Contigo. Tem uma contaminação. Se você tem um elemento que está trazendo o time para baixo,
a tendência das pessoas, lamentavelmente, é se nivelar com essa pessoa. E acho que isso volta, Beto, muito ao começo da nossa conversa, no qual ele está dizendo o seguinte, que o grande CEO ele é um grande recrutador, porque o recrutador, a característica principal do recursos humanos, é justamente a capacidade da psicologia do entendimento do funcionamento das pessoas. Então eu acho que você tem que ser, acima de tudo, um grande recrutador, no sentido de entender onde é que está o talento, e também um grande administrador, no campo de vista também psicológico, para você dar à pessoa as asas para que ela chegue até onde é que ela está. Você concorda então com essa visão que talvez a principal função sua como CEO seja de ser um grande profissional de recursos humanos, ou você acha que a tua visão tem que estar mais pulverizada? Eu acho que são fases, Renzo. Toda companhia ela passa por fases, é inevitável. Você vai ter um momento que você vai expandir, aí você precisa desenvolver e precisa de profissionais com algumas habilidades, alguns skills diferentes. Você vai ter um momento que você vai ter que fazer contenção de gastos, então a sua atenção ou o profissional que você precisa tem outro tipo de habilidade. Você vai ter um momento que você vai precisar arrumar a sua casa, aí você vai precisar de um outro tipo de habilidade. Então, eu acho que eu já tive que ser muitas coisas dentro de um cara só. Hoje, o que eu estou fazendo, no momento em que a gente está passando, que é um momento muito bacana, eu tenho que entender muito de gente. Não ser apenas um recrutador. Eu tenho que entender muito de gente para manter o meu time unido. E manter as expectativas de todo mundo e as ambições também alinhadas. Eu defendo muito que as pessoas tenham ambições pessoais dentro do meu negócio. Que os meus diretores tenham ambições pessoais, que os meus gerentes, que os meus colaboradores, porque isso empurra a pessoa para frente. Seja ela aqui dentro, seja num projeto particular. Mas quando a pessoa ela tem um projeto particular ou interno aqui dentro, de uma forma ou de outra ela vai se desenvolver e vai entregar mais aqui dentro. Então, eu acho que o momento agora é muito mais de um recrutador / psicólogo / analista. As duas funções elas estão absolutamente conectadas. Eu acho que o momento que a gente vive hoje é esse. A gente está saindo de um momento muito interessante observar que dentro de 3 anos o Costa Norte passou por prioridades diferentes. Então ali 23 foi um ano de intenso crescimento, a gente cresceu muito, então a gente era muito focado em venda, reunião externa, foi um ano muito, muito legal, mas muito pesado, intenso demais, de levantar a operação, e foi muito bacana. 24 foi o ano de botar a casa em ordem, departamentalizar tudo direitinho, definir bem os papéis das diretorias, conseguir construir um núcleo administrativo muito forte, e agora 25 a gente volta novamente, sai desse ano de arrumação, a gente continua na arrumação, não concluímos ainda, mas a gente volta para um ano de expansão. 25 agora, segundo semestre, a gente volta para um ano de expansão. Então, é o que eu falo da questão de alinhar as expectativas, as ambições individuais para que o coletivo todo caminhe para frente, para que a gente possa concluir o nosso objetivo, que é retomar o crescimento. Já estamos retomando o crescimento, além do patamar que a gente já atingiu, que é muito bacana. Então, recrutar e manter todo mundo alinhadinho na mesma batida. Quando você fala das diversas fases que a Costa Norte experimentou, não é segredo para ninguém que todo o planeta, na verdade, não a Costa Norte, mas todo o planeta, com a crise da Covid, viveu um momento brutal, um momento péssimo. E você, nesse momento, você conseguiu manter a mão firme no volante para conduzir a Costa Norte, saindo da atividade impressa, migrando para o digital. Então, você efetivamente teve um experimento brutal, porque na verdade, quando entramos na pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia durar tudo isso, e você conseguiu manter as mãos no volante num momento muito difícil. Eu acho que esse tipo de vivência traz a tua capacidade para liderar por inspiração, que é aquilo que eu vejo em você. Como é que foi isso para você? Cara, a pandemia foi muito difícil. Nós tínhamos a época, né, no comecinho ali de 2020, eu lembro, janeiro,
cerca de 110 colaboradores em algumas operações. E em março, que decretou mesmo a pandemia, não podia mais circular o impresso, nós caímos para 35 pessoas, para fazer tudo que 110 pessoas faziam. Então foi um período, assim, fazendo a analogia da mão no volante. Na verdade, a gente estava com a mão no volante, dirigindo no meio de uma tempestade. Uma tempestade que ninguém tinha certeza para onde estava indo. Mas eu sabia que parado a gente não podia ficar. Então, a transição do impresso pro digital era uma ação do ponto de vista financeiro necessária e do ponto de vista de futuro mais necessária ainda. A gente já tinha constatado que era importante a gente fazer essa migração. Então nós fizemos isso no curso do processo da estrada, né? Imagina você dirigindo no meio de um furacão. Então a gente estava dirigindo no meio de um furacão, não paramos, porque na minha visão quem para, estagna, faz a maior besteira que poderia fazer. Para de testar, né? Você para de testar, você não sabe para onde vai. Então a gente continuou dirigindo, acreditando que a gente ia sair da tempestade. E graças a Deus, no meio da tempestade, a gente viu aquele caminho de luz que era para onde nós estávamos indo, já junto com a Google naquele momento. Então a gente passou, nós ultrapassamos o furacão e graças a Deus a gente estava dirigindo para o caminho certo. A gente chegou numa estrada muito grande, que era a estrada que até hoje o portal segue. E o caminho foi se abrindo naquele momento. Naquele momento, pessoas assim sensacionais apareceram. Dentre os 35 colaboradores que ficaram, que foram guerreiros assim muito grandes, eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas. Assim, ajudaram a gente a conduzir o processo. E ali a gente enxergou a nossa autoestrada que a gente está até hoje. É muito importante dizer que depois dessa contração brutal de 100 e poucas pessoas para 35, você hoje está com uma equipe que chega a praticamente a 300 pessoas. Quer dizer, então, houve um processo de contração obrigatório pelas circunstâncias, mas graças a essa liderança clara que você trouxe, graças a saber qual era o caminho, você consegue reconstituir o pessoal e aumentar num tamanho que a Costa Norte nunca havia sido na sua história, que vem desde os anos 90, é isso? Isso. Começou em 89, mais ou menos, com o jornal. Era uma empresa que só a família trabalhava, né? Mas hoje a gente está perto dos 250 colaboradores. Talvez a gente vire o ano com mais de 300 colaboradores. Para não passar uma impressão de inchaço, né? Porque eu sempre falo do número de colaboradores, é óbvio que o faturamento acompanha essa evolução, por uma questão de equilíbrio. A gente não cresce além da conta, possibilidade. porque a gente tem que ser muito responsável nesse ponto para não comprometer o todo. Então a gente deve startar algumas outras operações até o fim de 2025 que vão permitir a gente dar oportunidade para mais de 300 pessoas. Mas esse processo que eu conduzi de 2018, 2019 para cá e com mais intensidade na pandemia, não foi sozinho, né? Eu tenho pessoas muito fortes do lado e que na pandemia se mostraram mais fortes ainda. Por exemplo, o Cadu, que é meu irmão mais novo, que é nosso diretor administrativo e financeiro. Ele é o cara basicamente que toca a empresa da porta para dentro. Claro, a gente discute muito, eu dou direcionamento, ele discorda em muitas coisas e eu concordo com a discordância dele. Então, o Cadu foi um guerreiro muito forte. O Cadu é um cara muito forte, assim, muito determinado, muito organizado, que permitiu com que a gente estruturasse a empresa para esse salto de crescimento. Eu acho que o dissenso civilizatório, quando você discorda civilizadamente, é a coisa mais importante que você pode fazer para uma empresa. Porque se você tem razão, você exercita seus argumentos, e se você não tem razão, você também se volta para os seus argumentos para questionar onde é que está o peso. Então, esse eventual dissenso que você coloca o Cadu, eu acho que é essencial para ter trazido a Costa Norte para cá. Um ponto importante, Renzo, é que assim, a gente tem uma mesma vibração. Eu e o Cadu, a Dinalva, o Zaidan, a gente não quer estar certo. A gente quer que o negócio dê certo. Porque do negócio dependemos nós 5,
os meus filhos e os filhos de 250 pessoas. De quase 1.500 pessoas, então direto e indiretamente. Seria muita loucura querer estar certo. Pô, se o negócio deu certo, contando certo, legal. Bola pra frente, ninguém vai ficar olhando, eu falei, estava certo. Tanto faz, o negócio tem que dar certo. Então, voltando para as pessoas, você pega o Cadu, o Felipe, sem falar de Zaidan, de Inaldo e Ronaldo, que são guerreiros assim, de primeira linha mesmo. Tem o Felipe, tem o Júnior, que são pessoas que caminham com a gente, são diretores, começaram no chão de fábrica também, hoje são diretores da empresa. E pessoas, por exemplo, principalmente durante a pandemia, o Bruno Mosconi, que é nosso gerente de tecnologia, foi um cara que fera, que permitiu ali a mudança. Ele fez a mudança no código do portal, basicamente. Participou de todas as oficinas com o Google. Eu participei também da operação. A gente desceu para o plano operacional para ali para funcionar. E o Bruno hoje, até hoje, conduz essa parceria com a Google, conduz essa parceria com a UOL. Por exemplo, com a Google, o Bruno está conduzindo 2 treinamentos, que o nosso 2 ou 3 treinamentos que a Google está fazendo junto com a gente, são laboratórios de dados que nós participamos com a Google. Eu não posso falar com detalhe porque tem uma cláusula de sigilo sobre o que está sendo desenvolvido. Mas o fato de você estar envolvido com esses gigantes já mostra o pote e a dimensão que a Costa Norte E você vê o Bruno, que era um menino, ascendendo aí. E aí eu volto para a questão do papel de CEO, de liderança, de conseguir enxergar as pessoas. As pessoas, num geral, Renzo, elas nunca vão entregar tudo o tempo todo. Não vão. Todo mundo passa por fases de entrega, passa por fases de não entregar, porque, como eu falo, são pessoas. Do mesmo jeito que eu tenho esposa, 3 filhos, minha mãe e meu pai, eu tenho um universo particular que influencia, sim, na minha decisão e no meu desempenho. Todo mundo volta para casa e vai enfrentar um problema. E esse problema pode abater a pessoa. Mas o fato da pessoa não estar entregando agora não significa que ela não vai entregar amanhã. Claro, se ela ficar muito tempo ali não entregando, sem abrir o jogo, fala, pô, tô com um problema em casa, perdi meu pai, perdi minha mãe. Aí a gente estranha. Essa rede de acolhimento é fundamental. Mas é muito importante isso. Eu dou o exemplo do Bruno, porque ele está enfrentando um problema, cara. Está enfrentando um problemão. Não vou falar qual é o problema, mas está enfrentando um problemão. E o problema que o cara está enfrentando é inspiração para a galera. Porque é um problema sério e o cara tá lá, não deixa as pessoas na mão. E por óbvio a gente não vai deixar, não deixamos e não vamos. É uma rede de acolhimento. Não vamos deixar o cara na mão. Mas pô, não dá para dar um salto de um projeto novo agora? Tudo bem. A gente espera. Por quê? O cara tá passando por um momento. E a gente tem que respeitar o momento que o cara tá passando. Eu já fui muito condenado por pensar assim, mas a empresa tem que andar, mas tem que seguir. Só que eu não consigo pensar diferente. Talvez a gente não entregue tudo que deva entregar como corporação agora, mas eu sei que no longo prazo a gente vai ganhar. Gente, esse daqui foi meu querido Roberto Zaidan, que está me dando aqui o prazer de ter mais um bate-papo comigo. Eu sou Renzo Mori, esse daqui foi o nosso programa Papo de Negócios, uma iniciativa do Grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário, onde tem amor, tem beleza, e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do país. Obrigado a vocês que estiveram com a gente, até a próxima. Muito obrigado.